Olá, seja bem-vindo ao canal do curso de Python, eu sou Bruno Rocha e hoje o vídeo é especial falando sobre o release aí do Flask 1.0. Mas antes, quero agradecer aqui a todo mundo que já curtiu aqui o canal, que já curtiu a página no Facebook, que já está seguindo a gente lá no Twitter. Aqui embaixo vai estar o link certinho do Twitter para você começar a seguir, se você ainda não estiver seguindo. E quero também especialmente agradecer a todo mundo que já se tornou aí um apoiador do canal lá no Apoia-se. Então vai ter o link aqui também, se você quiser entrar lá e ver como é que faz para você ser um apoiador oficial do canal. Então vamos lá, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, né? Eu vou sair um pouco aí do script, mas na próxima semana aí eu volto a falar aí dos objetos aí do Flask. Mas hoje, aproveitando aí o release do Flask 1.0, né? Vamos falar das novidades que vieram no 1.0. No dia 26 de abril, né, na quinta-feira agora, foi lançado finalmente o Flask 1.0, né? Então, para entender essa ênfase aí que eu dei no finalmente, vamos falar um pouquinho da história do Flask e aí depois a gente entra em cada tópico aí do que tem de novidade, né? Para quem não sabe, o Flask ele foi lançado no dia 1º de abril de 2010, né? O Armin Honecker, que é um austríaco, também é criador do Workzeuge e do Jinja, duas bibliotecas muito populares aí no Python. Ele também criou o Flask, né? Na verdade, ele criou um framework chamado Denied, que você está vendo aqui na tela. Ele foi lançado como uma brincadeira de 1º de abril, porque na época surgiu aí no meio do Python a ideia de criar pequenos frameworks, ou seja, micro frameworks, que funcionassem a partir de um único arquivo Python, né? Então você tinha lá o web.py, né? Que inclusive foi criado aí pelo Aaron Swartz, e também o Bottle, né? O Bottle é um framework muito utilizado e também tem essa ideologia aí de ter tudo dentro de um único arquivo Python. E o Armin, né, para zoar, né, como ele não gostou muito dessa ideia aí de tudo em um único arquivo, ele criou o Denied, né? Então o Denied, como você pode ver aqui, ele foi lançado, né? Esse daqui eu estou usando o Wayback Machine, porque o site já saiu do ar, mas aqui no Wayback Machine a gente consegue ver certinho como é que foi o site, né? Como é que foi essa brincadeira aí. Então, eu me lembro bem, pois nesse mesmo ano, em 2010, teve a Python Brasil lá em Curitiba. E, inclusive, o Flask tinha sido lançado alguns meses antes. E eu acabei dando uma palestra lá sobre utilização do Web2Py junto com o Flask, né? Tem até o vídeo aí no YouTube, depois eu deixo o link aqui. Mas era novidade, né? O Flask era muito novidade em 2010. E no 1º de abril, esse framework aqui entrou no ar, né? Então, é interessante que se você olhar esse site aqui, né, o link, lembrando que vai estar aqui na descrição, você vai ver que é um site completamente sério, né? Denied, the Next Generation Python Micro Web Framework. Então tem tudo, tem documentação, tem código, tem about, tem repositório no GitHub. É um projeto assim super completo. Alguns detalhes interessantes dessa brincadeira, né, que foi realmente muito bem feita, é que o código, ó, se você olhar o código aqui do Deny, ele é muito parecido com o que a gente tem hoje no Flask. Então o mesmo nome de função, o mesmo formato de roteamento, a mesma maneira para executar a aplicação, ou seja, ele foi realmente o projeto do Flask lançado como uma brincadeira aí no 1º de abril. Aqui também tem um link para um screencast, né? Então esse screencast aí é um vídeo, né? Então esse vídeo aqui foi gravado pelo Armin, óbvio que ele não se identificou, ele fez uma voz diferente assim, depois você pode clicar aqui no link para dar uma olhada nesse vídeo. E ele inventou um nome lá de um desenvolvedor para deixar tudo bem real, as pessoas acreditarem mesmo que aquilo era um projeto sério. Então aqui ele mostra como que é a criação de uma aplicação usando o Denied. Aqui embaixo ele colocou algumas citações de pessoas aí que são conhecidas na comunidade. Então tem o Alex Gaynor, que é um cara que é um core developers do Django, né? Ele falando aqui que o Denied não se parece com nada que ele viu antes, né? E é o futuro da internet. Aí tem o Benjamin Patterson falando que ele nunca viu tanto código dentro de um arquivo Python. Ou seja, isso daqui dá, tipo, para quem leu cuidadosamente, percebeu que era uma brincadeira por conta dessas citações aqui, né? Mas o que acontece? Muita gente não percebeu que era uma brincadeira, né? Então o Denied realmente foi lançado. Ele foi colocado para você instalar ele, né, para você fazer o download aqui do deny.py e acabou sendo usado, né? É interessante que o GitHub está no ar até hoje, mas eu peguei aqui com o Wayback Machine só para a gente ver como era a tela naquela época lá. Então tem aqui o único arquivo, né, deny.py, porque essa era a filosofia dele, um único arquivo você fazer tudo. E tem até um exemplo funcionando aqui com o Denied. Então
essa brincadeira aqui funcionava, né? Então era uma brincadeira com implementação, com documentação, foi realmente muito bem planejado essa brincadeira de 1º de abril e muita gente caiu nela. Se você pegar o código desse framework, você vai ver que ele usa algumas artimanhas aqui para enganar, né? Para a gente achar que está tudo dentro de um único arquivo. Então aqui ele está usando o módulo Tempfile e o módulo Zipfile, né? Então o que ele fez? Ele pegou um único arquivo Python realmente, mas essa string maluca aqui, ó, ela na verdade representa em base 64, né? Se você olhar que ele importou o base 64 também. Então tudo isso daqui é bem grande, né? Tem bastante código aqui. É o Jinja, que é a biblioteca de templates usada até hoje no Flask, e o Workzoig, né, que é a base WSGI do Flask, compactado em zip. Então ele pegou, compactou em zip, fez isso virar uma string base 64, colocou aqui no finalzinho onde ninguém ia ver, né, se alguém quisesse abrir esse arquivo lá no GitHub, porque isso daqui é uma linha só, né. O browser está fazendo o wrap aqui, mas é uma linha enorme, então não daria para perceber que tem muito código ali embaixo. E no fim das contas, o código do framework é só essa função aqui, né? Então foi, digamos assim, um truque que ele usou para as pessoas pensarem que tinha tudo aquilo de funcionalidade dentro de um único arquivo Python, quando na verdade o que ele tinha era essa string aqui em base 64, bem maluca, assim, um negócio super difícil de manter. Mas era uma brincadeira. E o Armin não acreditou que as pessoas iriam levar a sério. Ele pensou, ó, todo mundo que olhar esse site aqui, né, vai... a hora que chegar no final aqui, o pessoal vai achar realmente que era uma brincadeira e não vai levar a sério. Mas aconteceu o contrário, né? O que aconteceu foi... acabou que o pessoal levou a sério. Em 2, 3 dias já tinha gente fazendo projetos aí com o Deny, fazendo deploy lá no Google App Engine, né? Na época que era bastante usado. Abrindo issue no GitHub do projeto. Então, ó, eu tô colocando na tela aqui uma das issues, ó, onde... é perguntado aqui sobre um problema, né, do Denied rodando no Google App Engine, e o Armin responde que esse projeto é um projeto de 1º de abril e que a pessoa deveria usar o Flask ao invés do Denied. Tá? Então, o que aconteceu? Deu tão certo a ideia, né, por trás da brincadeira, que ele achou que seria só uma brincadeira e que ninguém levaria a sério, que 6 dias depois ele acabou criando o Flask. Né? Então, tá aqui também a imagem, ó, do primeiro commit no repositório do Flask. Então o primeiro commit aí da data de 6 de abril, mostrando que ele realmente começou a arquitetar direitinho esse framework e a partir daí se transformar no Flask que a gente tem hoje, tá? Ele também escreveu aqui no dia 3 de abril, ó, 3 dias depois da brincadeira, esse post, né, falando aqui do post-mortem, né, ou seja, explicando, né, o que ele fez, o que aconteceu, qual foi a motivação, qual foi a implementação, né, ele até cita aqui, ó, que tem o web.py, que é aquele framework criado pelo Aaron Swartz, do Camping, que é um framework em Ruby também, com essa ideia de tudo num arquivo só. E ele vai explicando tudo o que aconteceu, como que ele gravou, como que ele fez para se passar por uma persona aí, né, um personagem falso que ele chamou de Eric Lahavre. O que ele não esperava é que tivesse um impacto, né, tão grande. Tanto o vídeo, né, quanto o código do Deny teve muitos downloads, ó, mais de 10 mil visualizações em apenas 3 dias e mais de 50 mil downloads do arquivo Deny, ou seja, as pessoas realmente começaram a usar e aí ele realmente foi lá e fez se transformar no Flask, tá? Então a história é bem interessante. O Flask não foi planejado, digamos assim, ele era uma brincadeira para zoar realmente quem estava querendo coisas mágicas que resolvem tudo em um arquivo só, digamos assim, e com a simplicidade que a gente tem até hoje. E nem ele acreditava que isso era possível se transformar em algo que seja escalável e bastante utilizado como é o Flask hoje. Então, só para ficar claro aqui a história, um pouquinho, né, da história aí de como aconteceu com o Flask. Ou seja, de lá para cá são 8 anos, né? Então, nesses 8 anos, o Flask ele nunca saiu do estágio beta. Então a gente tinha lá as releases 0.1, 0.2, chegou até o 0.12. Então foram 8 anos que o Flask passou lançando releases beta. E eu acredito que isso pode ter influenciado aí na adoção do Flask por muitas empresas, né? Porque tem empresa realmente que olha essa questão do release e fala, olha, eu não vou adotar algo que ainda não tem um release 1.0, né? Um release que pareça estável. Acontece que o Flask já estava estável há muitos anos, né? Desde aí do 0.6 já era estável e já era usado também em muita empresa grande.
mas acontece que ainda não tinha sido lançado 1.0 porque o Armin nunca está satisfeito, né, com a qualidade do código que ele faz. Acho que essa é uma característica aí dos bons desenvolvedores, né? Nunca esteja satisfeito com aquilo que você faz, só que eu acho que ele exagerou um pouco e levou aí 8 anos para tomar a decisão de lançar 1.0 assim, e realmente assumir, né? Olha, isso aqui está estável, realmente o Flask é uma ferramenta robusta. Então, ó, tem até aqui um tweet, ó, do Armin falando que ele não imaginava, né, que o Flask ia ficar tão famoso, né? Ele ainda fica impactado com essa ideia aí de que todo mundo fala de Flask e que tem empresas grandes como, por exemplo, Uber, Netflix, Patreon, Google, Red Hat, Globo.com, entre muitas outras aí, que utilizam Flask em produção nas suas APIs e funciona muito bem. Então, o finalmente que eu enfatizei aqui na introdução é realmente por conta disso, porque o Flask demorou 8 anos para ele ser lançado realmente, assim, para ele ser feito um release que a gente pode falar, agora a gente tem um Flask estável. Não que não fosse estável antes, mas agora isso está lá no nome da versão, o 1.0. Então, conforme aqui, ó, estou aqui compartilhando na tela o blog post do Flask 1.0 e aqui tem as novidades, né, que foram lançadas aí no Flask 1.0 e eu vou tentar aqui dar uma comentada rápida em cada uma delas, tá? Antes disso, só falar sobre algumas mudanças, né? O Flask, a partir de 2014, ele começou a ter algumas mudanças, porque antes era um projeto de uma pessoa só. O Armin, ele era quem mantinha, digamos assim, o projeto meio que sozinho, com alguns contribuidores, mas não tinha uma estrutura de projeto grande que ele acabou se tornando, né? Hoje ele é um dos frameworks mais importantes aí do ecossistema Python. Então, realmente, para uma pessoa só manter, não era saudável. Então, em 2014, isso foi mudado. Então, a organização que se chamava Poku, que eu não sei o que significa, foi alterada em 2014. E aí foi alterado para Pallets, tá? Então, Pallets é como se fossem, a ideia é como se fossem projetos empilhados, né? Um em cima do outro, um dependendo do outro. Então, se você entrar aqui na home, você vai ver todos os projetos que fazem parte da organização Pallets. Então, a gente tem aqui o Flask, tem o Click, que é para a gente criar a ferramenta de linha de comando. It's Dangerous é uma ferramenta para fazer assinatura e criptografia de dados. O Jinja, que é hoje o motor de templates mais usado em Python, inclusive em ferramentas que nem são para web. O Markup Safe, que é para fazer markup de HTML. E o Workzoid, que é aquela ferramenta, né, aquela library WSGI que fica por baixo aí de tudo. Então a ideia desse projeto Pallets são todos esses projetos empilhados e mantidos por uma única organização. Então, a partir de 2014, o Armin deixou de ser o mantenedor principal. Ele passou a ser como se fosse um BDFL, né? O que seria isso? Seria o ditador benevolente, alguém que está ali e que toma as decisões mais importantes enquanto o projeto caminha por conta própria. E agora tem 4 pessoas que lideram o projeto, né? Então, essas pessoas aqui dividem algumas tarefas aí no Flask e, obviamente, que tem aí centenas de contribuidores. Eu mesmo nessa versão 1.0 tem um commit meu lá, um pull request meu que foi aceito. Então tem muito contribuidor e agora tem 4 pessoas que são mantenedores oficiais. Então o Flask mudou, ficou com uma estrutura de organização mais robusta. E agora sim, acredito que a partir do 1.0 a gente começa a ver o Flask ser visto pelas empresas principalmente como um framework estável e robusto. Não que ele já não fosse, né? Todas as empresas com um grande corpo técnico, assim, pessoas que estão mais envolvidas com essa questão de release, de manutenção de open source, já sabiam que o Flask é robusto e estável. Mas empresas, principalmente que estão entrando agora no mundo Python, vão começar a olhar o Flask com outros olhos, provavelmente por conta do release 1.0. Bom, agora vamos falar das novidades do Flask 1.0. E eu selecionei apenas algumas partes muito importantes aqui para comentar, porque não dá tempo, obviamente, de falar de tudo. Muitas das coisas legais que foram lançadas no Flask foram lançadas, na verdade, nas versões 0.11 e 0.12. E todas essas coisas eu vou abordar em outros vídeos da série Flask Drop. Mas começando aqui, especificamente os releases da 1.0, vale a pena dar um highlight aqui para o fato de que o suporte a Python 2.6 foi removido, tá? Então dá uma olhada aqui na tela, ó.
coloquei aqui o Python Clock, pythonclock.org, mostra para você quando que o Python 2 vai morrer. E o Python 2 tem apenas 1 ano e 8 meses de vida, tá? Então isso significa que daqui a 1 ano e 8 meses todos os projetos precisam estar rodando em Python 3. Então remover o suporte a Python 2.6 foi um primeiro passo para isso, tá? Acredito que daqui 2, 3 anos o Flask aí num próximo release também vai remover suporte total ao Python 2 e aí a gente vai estar aí trabalhando apenas com Python 3. Então esse aqui é a primeira novidade muito interessante que mostra que o Flask está indo no caminho certo aí, que é o suportar apenas Python 3, tá? Outra coisa que tem de alteração no Flask 1.0 é que agora o objeto app, né, quando você cria um app a partir de uma instância da classe Flask, você pode passar agora 2 argumentos novos. Um deles é o host matching, tá? O host matching diz para você se ao registrar uma rota, como eu já havia mostrado aqui no episódio número 3 sobre o URL routing, ao registrar a rota, se ela também vai levar em consideração a parte do host, tá? Por padrão, a gente considera só o que está depois da barra para fazer o match. Se você passar o host matching true, né, por padrão ele é false, mas se você ativar, ele também vai fazer o match a partir do host. Isso é útil em alguns raros casos onde em uma única instância do servidor WSGI você tem mais de uma aplicação Flask ou até mesmo mais de uma aplicação WSGI. Eu já vi projetos onde você tem aplicação Django e Flask servidas no mesmo projeto em sub-rotas diferentes, tá? Então, às vezes até em domínios diferentes, porém é a mesma aplicação rodando. É muito raro, mas acontece. Um outro argumento também que o Flask passou a receber na inicialização é o Static Host, tá? Na verdade, o Static Host já estava aí anteriormente, mas agora é um argumento que ficou estável, tá? Para que serve? Quando você passa Static Host e coloca o endereço de outro servidor, você está dizendo aonde que o Flask vai buscar os arquivos estáticos. Então isso vai afetar tanto quando a gente usa o URL for passando o endpoint static, como a parte de servir também um arquivo estático, tá? Então, a partir disso, quando você define um endereço de outro servidor no static host, ao gerar uma URL, essa URL vai ser gerada utilizando aquele endereço. Então, isso pode ser útil para colocar os seus arquivos estáticos em uma CDN, como Cloudflare, ou até mesmo para servir aí com Webpack ou qualquer outro servidor de assets, tá? Então, isso também é bem importante. Um outro objeto aí que sofreu algumas alterações é o objeto Blueprint, que é uma classe que serve para criar um módulo no Flask. Um módulo seria um aplicativo reutilizável que você pode acoplar em várias aplicações. E para você criar o módulo, você utiliza a classe Blueprint. Só que agora ela recebe também aí, opcionalmente, o argumento JSON Encoder ou JSON Decoder. Então você pode passar uma classe onde você tem a customização da maneira como o JSON vai ser apresentado e também como ele vai ser lido, tá? Então isso é muito importante porque algumas extensões, como por exemplo o Flaskr, que é uma extensão para criar APIs, precisava customizar um JSON encoder, mas não podia afetar o JSON encoder de toda a aplicação. Então a partir de agora pode colocar o JSON encoder só para aquele blueprint e ele não vai conflitar com o JSON encoder de outras partes aí da aplicação. Então também é uma parte bastante útil, principalmente para quem trabalha com APIs. Uma outra boa notícia é que o servidor de desenvolvimento do Flask, aquele quando a gente digita lá Flask Run e ele serve na porta 5000, agora ele é multithread por padrão. Ou seja, antes, quando a gente chamava múltiplos requests ao mesmo tempo, a gente tinha esse request bloqueado. Então tinha que esperar o primeiro terminar para que o próximo fosse executado. E às vezes até dava deadlock ali, a gente tinha que dar Ctrl C para reiniciar o shell do Flask. Agora esse problema não vai acontecer, porque por padrão o Development Server agora é multithread mesmo no ambiente de desenvolvimento. Não serve para produção, mas para desenvolver agora a gente pode fazer requests aí ao mesmo tempo. E se você quiser desativar isso por algum motivo para fazer algum teste, você pode fazer Flask Run -- without threads, que aí ele vai funcionar da maneira antiga. Outra coisa que já era esperada, né, há muito tempo é a remoção do proxy de extensões. Então o Flask tinha esse flask.ext que fazia um proxy para extensões instaladas. Por exemplo, se eu instalasse o Flask admin, na hora de importar eu poderia fazer from flask.ext.admin import e aí eu importava os objetos da extensão. Isso já havia sido depreciado, né? A gente já via warnings para isso.
Só que agora na versão 1.0 foi removido de vez, tá? Então agora as extensões precisam utilizar o nome completo. Então o padrão recomendado é Flask _ nome da extensão. Então a partir do 1.0 a extensão precisa ser importada com from Flask _ nome da extensão. E aí você importa os objetos de lá, salvo algumas raras exceções em que a extensão segue aqui alguma nomenclatura que é diferente, mas principalmente as novas extensões precisam seguir esse formato. Se você tem a aplicação antiga que utiliza o flask.ext como proxy, agora não é só o warning que você vai ver, agora vai realmente dar uma exceção e não vai funcionar. E aí você vai ter que atualizar o seu código, substituir tudo que é .xt por underline e provavelmente somente isso daí já vai resolver o problema, tá? Então é algo que já era esperado por todo mundo e que agora foi oficializado no 1.0. Mais uma melhoria é no app.logger, tá? Então muita gente não sabe, mas todo app Flasker já tem um logger embutido. Então não é preciso ficar importando o logger e dando get logger para você conseguir imprimir mensagens de log. Basta você utilizar app.logger e a mensagem que você quiser, info, debug, error. O que aconteceu agora é que no release 1.0 foi melhorado todo o sistema de log. Então todos os problemas que foram reportados no sistema de log antigo, por exemplo, antigamente a gente tinha problemas com o nome do logger. O nome do logger era o nome da aplicação. Quando você tinha muitas aplicações Flask, virava uma bagunça. Então agora por padrão, o logger, né, o handler, sempre vai se chamar flask.app. Tá? Você não precisa mudar o nome dele, sempre vai ser flask.app. E se você já tiver um log definido, né, ou seja, se você preferir ir lá e fazer um logger, importar, dar um get logger e criar um handler utilizando o mesmo nome flask.app, aí a aplicação já vai entender que é aquele logger que tem que ser usado. Tá? Além de outras melhorias e facilidades para você customizar, aqui na descrição vai estar o link para a documentação. Tem muita coisa interessante que dá para fazer com o módulo de logger agora. Duas pequenas atualizações também, uma foi a inclusão do CLI Test Runner, tá? Então a gente já tem um Test Runner para testar os requests e para receber os retornos aí, muito útil para testar e automatizar testes de API. A partir de agora a gente também tem um Test Runner, que é para o CLI, para o CLI, ou seja, quando a gente digita Flask no command line e tem lá os comandos run e shell, a gente pode customizar e incluir comandos próprios lá dentro. E para a gente escrever os testes deste comando, agora a gente tem um CLI Test Runner para poder facilitar os testes. Ele tem um método chamado invoke, onde você, num teste ali com PyTest, você consegue invocar programaticamente aquele comando e testar se o retorno dele está funcionando corretamente. E uma outra melhoria assim bastante simples é o JSON Security Fix, né? Então o Flask anteriormente respeitava o que era pedido no request, tá? Então se alguém fizesse um request JSON e mandasse lá um encoding em uma outra linguagem, um encode diferente, ele retornava o JSON com aquele mesmo encoding. E isso infelizmente abria algumas brechas de segurança e não faz parte da especificação JSON. Então agora o JSON, né, o JSONify, quando a gente dá um return JSONify, ele segue a especificação e retorna sempre o TF8, a não ser que você queira ir lá e forçar ele a retornar um encode diferente. Mas por padrão é o TF8 para evitar problemas de segurança. Uma outra coisa legal é que a documentação foi bem atualizada, inclusive o tutorial oficial foi atualizado. Então aqui tem o link para o tutorial do Flasker, né? Flasker é uma aplicação que parece um Twitter. Esse tutorial está já há algum tempo no site do Flask, né? Muita gente aprende Flask através desse tutorial, só que ele estava desatualizado, utilizando algumas práticas antigas. Então agora com todas essas mudanças, o tutorial também foi atualizado e aí você pode seguir lá esse tutorial e aprender as coisas novas a partir dele também. Bom, vamos para as alterações que eu considerei principais aqui, que são as alterações no CLI do Flask, ou seja, aquela ferramenta de linha de comando que a gente costuma chamar aqui no terminal para executar o run, né, que é o runner do Flask, o shell, e agora tem um comando novo. Então deixa eu começar falando aqui sobre como é que funciona essa ferramenta para quem não está acostumado com ela. Eu tenho aqui um arquivo app.py que está aqui na mesma pasta. Eu criei aqui uma instância de uma aplicação Flask. É uma aplicação bem simples. Tenho apenas uma rota aqui registrada, que ela vai responder no barra e retornar hello. E notem que aqui no final do arquivo eu não coloquei o app.run, tá? Então a gente costuma colocar o app.run para executar o servidor
de desenvolvimento dessa aplicação. A partir do Flask 1.0 não é mais recomendado utilizar app.run, a não ser que você precise muito criar um runner. E ainda assim, se você precisar criar um runner, o indicado é você estender o app.cli, não usar o app.run diretamente, tá? Com isso daqui, agora a gente omite o app.run, simplesmente cria a aplicação Flask e registra as nossas views, e a gente vai usar o comando Flask sempre para executar essa aplicação. A primeira coisa que a gente precisa é exportar uma variável de ambiente chamada Flask App, que vai apontar para o arquivo onde está a aplicação, app.py, e assim ele vai conseguir encontrar essa aplicação Flask aqui dentro. Então, exportando essa variável, a gente consegue dar um flask.run aqui, e a aplicação vai rodar normalmente, tá? Então a mesma coisa vai acontecer. Se eu vier aqui e fizer um Flask Shell, a aplicação vai rodar e vai me dar aqui um shell onde eu consigo interagir com o aplicativo. Então esse runner aqui eu já havia mostrado em alguns vídeos. O que mudou agora no runner? Ele ficou um pouco mais inteligente, tá? O que acontece? Eu mostrei para vocês num vídeo anterior que quando a gente quisesse inspecionar quais rotas estavam registradas, a gente tinha que entrar no shell e inspecionar o objeto app.urlmap. Então, como isso é uma coisa muito comum, todo mundo acaba fazendo isso, eles agora adicionaram o comando Flask Routes. Tá? Quando você executa Flask Routes, olha só que legal, ele mostra uma tabela aqui com todas as URLs que a gente mapeou. Tá? Então isso aqui ficou muito simples. Ficou muito fácil da gente verificar. Se eu criar aqui uma nova rota, eu só venho aqui, digito Flask Routes e já consigo ver isso aqui na linha de comando de um jeito muito simples, tá? Uma outra coisa legal é que agora na hora de exportar, eu não preciso mais passar o .py no final. Eu posso passar simplesmente app. E aí ele vai funcionar aqui, ó, do mesmo jeito conseguiu achar a aplicação, tá? Parece simples isso, mas é uma mudança importante, porque servidores como Gunicorn, WSGI, Cherokee, eles utilizam esse modelo de você passar só o nome do app e não o arquivo completo. E em alguns casos, a sua aplicação, você nem sabe o caminho completo do arquivo, porque ela foi instalada através do setup do Python, você só tem o nome do módulo. Então, passando o nome do módulo aqui, também vai ser possível encontrar a aplicação. Então, é uma mudança também simples, mas importante aí do runner, que vai ajudar bastante. E essa parte de Discover mudou, tá? O que é o App Discover? O App Discover é quando eu dou um export aqui num Flask App e passo algum parâmetro aqui para que o aplicativo seja encontrado. Como eu fiz agora passando o módulo App. Acontece que antes eu precisava aqui dentro ter um objeto chamado exatamente App. Só que agora não é mais preciso, eu posso chamar de Application, por exemplo. Tá? O que acontece é que eu posso chamar do que eu quiser, eu não preciso mais manter esse nome App. O que o App Discovery vai fazer? Na hora que eu executar Flask Run, a partir da versão 1.0, ele vai procurar a primeira instância da classe Flask que ele encontrar aqui dentro e determinar que aquele é o aplicativo a rodar. Então, independente do nome que eu der, ele vai conseguir encontrar corretamente qual que é a aplicação que ele tem que executar. Então isso facilita. Existem alguns casos aí que a gente prefere chamar de application ou de API, ou pode ter até mais de um aplicativo no mesmo arquivo. Nesse caso, se a gente não especificar diretamente, ele vai executar o primeiro que ele encontrar, tá? Então outra mudança bastante simples. E uma outra coisa bem legal, que é bastante recomendada no Flask, é utilizar Applications Factory. Tá? O que é o Application Factory? Ao invés de eu criar a aplicação Flask diretamente aqui no módulo, eu crio uma função geralmente chamada de Create App. E aí essa função, ela cria a aplicação dentro dela, eu registro as views dentro dessa função, e aí aqui no final eu dou um return nessa aplicação. Então eu dou um return aqui no application, tá? Isso aqui é um padrão muito legal, muito recomendado, principalmente para evitar os problemas aí de circular import e deixar o código mais organizado, tá? Aproveitando aqui da possibilidade de fazer essas inner functions aí, esses closures do Python. Então, como é que a gente faria antes para poder fazer isso daqui e usar o run? Não funcionava, tá? Então, quando a gente digitasse Flask run, ele precisava encontrar aqui dentro um objeto app, tá? Então, agora a gente pode determinar uma função para ser a função invocada pelo run. Como é que a gente faz isso? A gente dá um export Flask app igual nome do módulo. A gente dá um export Flask app igual nome do módulo, coloca 2 pontos
e o nome da função, no caso aqui a função createApp. Tá? Então esse comandinho aqui está dizendo que dentro do módulo app tem que chamar a função createApp para me dar um aplicativo. E aí eu consigo dar um Flask Run e rodar o aplicativo normalmente, sem agora a necessidade também de customizar o runner. Tá? O interessante é que ele consegue pegar outros padrões também. Outro padrão muito comum é quando a gente chama isso daqui de makeApp. Tá? Então se eu chamar de makeApp, o Flask também vai conseguir chamar. Tá? Então mesmo que eu venha aqui e não passe nada, eu posso simplesmente dizer que FlaskApp é igual a app. Então eu tenho aqui o módulo. Se aqui dentro ele encontrar uma função chamada createApp ou makeApp, ele também vai executar do mesmo jeito. Ele vai conseguir fazer o discovery dessa aplicação. Então, dá uma olhada também no Release Notes para pegar os detalhes direitinho. Mas resumindo, ficou mais fácil. Tanto quando você tem um Application Factory, quando você tem uma application direto, o Flask Run sempre vai conseguir encontrar. E agora você é recomendado a sempre usar o runner. Uma coisa que muita gente sempre reclamou é de ficar sempre que acessando o seu projeto ter que vir aqui e dar um export FlaskApp igual a app para definir essas coisas, tá? Então agora mudou também. Mudou porque agora tem suporte aos arquivos .env. Então se eu criar aqui um arquivo .env, ó, vou criar aqui um arquivo na raiz do meu projeto, né, chamado .env. E aqui dentro eu vou colocar as variáveis, ó, FlaskApp igual a app, tá? Salvo esse arquivo. E a partir de agora, ó, eu vou até remover a variável de ambiente que eu tenho aqui. A gente pode até fazer aqui um grep para ver que a gente não tem, ó, nenhuma variável chamada Flask. Tá? Então a hora que eu entrar nessa pasta aqui, eu não vou precisar mais fazer o export daquela variável. Quando eu rodar, o Flask já vai conseguir pegar para mim. Por quê? Porque ele conseguiu carregar a partir desse arquivo .env. Aqui eu posso colocar todas as variáveis que eu quiser. Para que isso daqui funcione, você precisa ter o módulo python.env instalado. Tá? Apenas quando você tiver o python.env instalado junto com o Flask, é que esse suporte ao .env vai funcionar. E é bastante útil. Tá? Outra coisa que também mudou aqui, falando de variável de ambiente de runner, é que antes a gente podia vir aqui, ó, se eu rodar um Flask Run sem fazer nada, ele vai rodar para mim com o Debug Mode off. E ele vai rodar no Environment Production, sabe? Então, como se estivesse em produção e sem acesso ao debugger. Antigamente a gente dava um app.run aqui dentro do aplicativo e colocava debug igual a true. Tá? Agora a gente pode fazer assim, ó, Flask debug igual a 0 para desativar, Flask debug igual a 1 para ativar. Tá? Isso desde a versão 0.11. Acontece que agora esse Flask debug também está deprecated. Tá? A gente não vai usar mais esse Flask underline debug. A gente vai usar o Flask env. Tá? Então aqui no Flask env a gente pode usar production para produção, que já é o default, ou a gente pode usar development. A verdade é que você pode chamar de vários nomes, mas o padrão do Flask é ter o Flask env production e development, tá? Eu não vou exportar aqui porque agora a gente tem o arquivo .env. Então eu vou editar lá o arquivo .env e vou colocar aqui dentro Flask env igual a development. Então, a partir do momento que eu fizer isso, a hora que eu rodar, ele agora está com o environment de development e o debug mode automaticamente está on. Tá? Então quando eu quero ativar o debug, eu tenho que estar no environment de development. Esse é o jeito recomendado agora. É óbvio que o jeito anterior, exportando Flask underline debug, ainda vai funcionar, mas já não é mais recomendado. Recomendado é usar o Flask env, vai ajudar a resolver vários problemas e várias confusões aí com aquela variável de debug. Tá? Estando em development, é óbvio que a gente quer o debug on. E é óbvio que a gente quer o reloader on, né? Ou seja, se eu alterar aqui o arquivo, ele vai fazer o reload automático aqui para mim. Se por acaso eu não quiser o reloader, tem algumas extensões que às vezes não funcionam com o reloader, eu posso fazer Flask Run -- no reload. Aí ele executa com debug, com modo development, mas sem o reloader, tá? Então, são essas mudanças aí. Em resumo, tenha um arquivo .env na raiz do seu projeto Flask. Dentro do .env, coloque aí as variáveis do runner e determine que você está em ambiente de development. E aí pronto, sempre que você for usar Flask Shell, Flask Runner ou Flask Routes, eles já vão ler
a partir daquele arquivo .env e eu acho que ficou muito mais fácil com essa variável env ao invés de ficar usando debugger, porque além de tudo agora a gente consegue controlar o reloader, que antes a gente precisava ter mais variáveis para poder controlar. Por final, agora tem também mais uma dica aqui, que também é útil para quem está querendo testar e automatizar testes, que é o test client. Tá? Eu já mostrei o test client aqui, mas eu vou mostrar novamente. Aqui nessa view, digamos que a gente receba um método. Eu vou incluir aqui, ó, os métodos get e o método post. Tá? Então, deixa eu diminuir um pouco aqui. A view a partir de agora recebe métodos get e post. E eu vou pegar aqui do Flask o request. E dentro da view eu vou fazer um print request.json, só para a gente inspecionar o que está dentro aí do JSON lá no nosso teste, tá? Então vou salvar. Beleza, então agora eu posso fazer um post para esse cara aqui, que é o barra, né? Que é a função hello. Se eu entrar no shell, eu já havia mostrado que a gente tem um app.testClient, tá? O test client, ele vai dar como se fosse um browser para a gente testar APIs, principalmente APIs. Então eu vou chamar esse cara aqui de client. A gente já sabe que a gente pode dar um get aqui, né? Então se eu der um get, ele vai me dar um response ok, e o print aqui deu none, né? Porque o request.json está vazio. O que mudou agora, né? O que vai facilitar muito a nossa vida. Se eu quisesse fazer um post lá antes, e nesse post eu passar aqui para o barra valores, eu tinha que passar um data e aqui dentro colocar um dicionário. E eu tinha que passar um headers colocando aqui que o content type era JSON. E aí sim eu conseguia fazer aqui a avaliação dos valores dentro do request.json. A partir do 1.0, como isso aqui é uma coisa muito útil, acredito que todo mundo que usar o test client vai acabar passando o JSON, porque a maioria das vezes test client é para testar APIs, né? Então, o que eles fizeram? Eles colocaram aqui no post um parâmetro JSON. Então agora a gente pode passar aqui diretamente. Ó. Vou passar aqui, ó, A é igual a B. E vou fazer esse post. Ó. Então notem que o print aqui, ó, veio o AB aqui no request.json. Tá? Então a mudança é que ao invés de ficar passando header e data, a gente passa o argumento JSON e lá dentro ele já se preocupa em formatar aquilo como JSON e popular o request.json para que nossos testes funcionem bem. Tá? Então, uma mudança simples que deixa o código menos verboso e facilita bastante aí no uso do test runner, do test client do Flask. Tá? E é isso, essas aqui são as mudanças que eu achei as mais importantes do Flask 1.0. Se você quiser, você pode entrar aqui na postagem, né, do blog. Tá? Aqui no blog tem a postagem de release, o link vai estar aqui na descrição. E aqui na postagem do release tem outras alterações, né, que também foram alterações interessantes, correções de bug. Mas eu já falei aqui as que são mais importantes, então o destaque aí fica para as melhorias do CLI e dos comandos aí de Flask Run e as definições de environment, tá? Então é isso, muito obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui agora. Vai lá no Facebook, curso de Python, curte. Segue a gente no Twitter, tá aqui embaixo também o link do Twitter. E dá uma olhada aqui no Apoia-se, se você ainda não é um apoiador, dá uma olhada lá em como você faz para se tornar um apoiador. E na semana que vem tem um vídeo aí continuando a série Flask Drops. É isso aí, valeu!